Olá pessoal, boa tarde. Então, vamos voltar aqui na nossa aulinha de administrativo. Eu estou vendo aqui no edital do concurso do TRF3 que consta a Lei 14.230, a nova lei de improbidade administrativa. Estou vendo aqui o cargo de oficial de justiça. E também para outros cargos também, essa lei ela é cobrada, porque a 8429 ela sofreu severas alterações, né? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada nessas, verificar quais foram os artigos que foram alterados, mais de 100 artigos foram alterados, né? Então, a 14.230 está presente aqui no edital do TRF3. E aí, você está estudando? Está se preparando para fazer a inscrição do concurso? Tem que estudar muito, a preparação ela é intensa, a concorrência é brutal, todos sabem disso, e dedicação. Turma, na última aula eu falei com você sobre algumas instâncias, né, instâncias punitivas dos agentes públicos, né? Todo agente público ele está sujeito a essas esferas civil, esfera penal, administrativa, né? Então, são três esferas que nós, servidores públicos, estamos sujeitos. E agora surge uma nova, mais uma situação que o professor Maza ele deixa aqui para você, ainda uma quarta responsabilização, em razão da prática de condutas praticadas no exercício da função pública. O grande problema da administração pública são esses desvios. O agente público, ele, utilizando-se do cargo, do poder que lhe é conferido, ele comete desvios, utiliza de excessos, favorece terceiro, é isso. Então, aqui, nessa quarta forma de sanção, temos aqui, se isso cai numa prova, olha interessante, isso poderia ser objeto de uma prova, quais são as instâncias punitivas do servidor público, instâncias, aí você fala assim, mas na instância penal ele pode? Sim, então fique atento aí, isso pode ser questão de prova, é instância civil ou civil, a penal, administrativa, e agora temos uma quarta instância que o professor trouxe, que é aquela decorrente da lei da improbidade administrativa, essa lei 8429, alterada pela 14.230/21. Você tem que ler essa lei. Se você se você pretende ser servidor público, você tem que ler 8429 e o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Isso é básico, básico para estudo. O professor Ma aqui traz ainda uma questão interessante, sobre, afirma que a doutrina, que às vezes há uma diversidade de apuração, de responsabilidade do servidor público, esfera civil, penal, administrativa, e da esfera da improbidade. Segundo a doutrina, a apuração do ato de improbidade independe do resultado da esfera civil, penal e administrativa. Então, o ato de improbidade ele não tem nenhum vínculo com essas instâncias. Isso é importante, você tem, porque pode cair numa prova se a apuração na improbidade administrativa está dependente do resultado de uma ação penal ou de uma ação de reparação de danos, uma reparação que um servidor causou ao ente público. Não depende. A improbidade ela é uma apuração autônoma, então isso é tranquilo. Se você pode dar uma lidinha depois, veja lá o artigo 12 da lei de improbidade administrativa, dê uma olhadinha no artigo 12,
acho que ele fala sobre isso, né? Então, olha que interessante isso aqui. O meu próximo slide, eu tive até fazendo um resumo aqui para você. Ele fala assim: consegui fazer um resumo. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial ser efetivo e das sanções penais comuns e de responsabilidade civil e administrativa prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações que podem ser aplicadas isolada ou administrativamente ou cumulativamente, né? Eu já trouxe aqui quais são as hipóteses que o servidor pode estar envolvido. Pode-se identificar ainda duas esferas de responsabilidade dos agentes. A famosa Lei de Crimes de Responsabilidade, a Lei 10.079, né? E ainda o processo de controle externo. O que é um processo de controle externo? Na verdade, são os tribunais de contas, o TCU, os tribunais estaduais, também é uma forma de responsabilização do agente público, né? Aqui no slide anterior, o que eu falei, né? Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial ser efetivo, né, e das sanções penais comuns de responsabilidade civil e administrativa prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a Lei 14.230. Dê uma olhadinha, né, sobre isso lá, é importante, né? Agora, de tudo isso que nós falamos, que eu comentei com você aqui, né, existe uma base constitucional e pode ser indagação na sua prova de concurso, né? Qual que é a base constitucional, né, aqui do direito da improbidade? O dever constitucional de punição dos atos administrativos tem fundamento no artigo 37, né, parágrafo 4º da Constituição Federal. Você precisa decorar isso, isso aqui você tem que estudar, conhecer bem esse artigo 30, todo o artigo 37, todas as hipóteses contidas no artigo 37 da Constituição Federal, né? Então, é isso, interessante. Eu até trouxe aqui, o que fala o 37, parágrafo 4º. O que ele fala? Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda das funções públicas e a indisponibilidade dos bens. Então, aquele servidor público que comete um desvio de conduta, né, um ato um famoso improbo, de improbidade, de ilicitude, de ilegalidade, se ele comete algo dentro da esfera administrativa, conforme o artigo 37, ele está sujeito a isto, né? Dependendo da posição que ele exerce, né? A perda dos direitos políticos, ele pode perder, né? Perda da função pública, a indisponibilidade dos bens. É muito comum essas duas últimas hipóteses, né? A indisponibilidade de bens e a perda da função pública. Eu não digo que função pública, pessoal, embora eu fale isso, eu acho que você perde o cargo público, né? Então a função, porque a função é diferente de cargo. Então, ele tem que pensar no ato de improbidade. O agente público, ele perde o cargo, ele deixa o serviço público, aliás, precisa deixar, né? Então, no serviço público não é lugar de improbo, de desonesto, né? Então, o serviço público é um lugar de legalidade. Nós só podemos fazer aquilo que a lei diz. A lei, o nosso mapa de atuação é a legislação, né? Então, se você pretende ser servidor público, fique atento a isso, né? Então, isso é muito interessante. O alcance constitucional teve prática aplicabilidade somente com a promulgação da 8.429. Então, veja bem, houve o artigo 37,
ele foi necessário a criação de uma lei para regulamentá-lo, né, para regulamentar a sua aplicabilidade, que está aí a Lei 8429 de 92. Né? Essa é a lei, a conhecida lei de improbidade administrativa. No concurso, dê uma olhadinha, eu sugiro que você dê uma olhadinha, né, algumas questões envolvendo improbidade administrativa, como os concursos vêm cobrando, qual a forma de cobrança. No nosso caso, se você vai fazer o concurso do TRF3, dê uma olhadinha lá nas provas da VUNESP, porque é a VUNESP que vai realizar o nosso concurso. Então eu sugiro que você responda algumas questões, aliás, bastante questão, né? Porque responder questões de concurso faz parte da programação de estudo para concurso. Você não pode ficar só lendo. Tem que tentar resolver questões já aplicadas. E isso é plenamente possível, que aliás você precisa fazer isso para conhecer. Eu vou ser psicólogo, eu preciso conhecer como que é o jeitão das questões. Eu vou ser oficial de justiça, vou ser agente da polícia judiciária, vou ser um médico. Dê uma olhadinha como que a VUNESP vem confeccionando, vem moldando as questões. Pessoal, ainda aqui em relação à LIA, Lei de Improbidade Administrativa, ela definiu contornos concretos para o princípio da moralidade. Isso pode ser indagado. Qual é a relação da Lei de Improbidade Administrativa? Já falamos sobre isso, é o princípio da moralidade ou probidade administrativa. Então, ela se pauta, a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, se pauta pelo princípio da moralidade administrativa ou probidade administrativa. O que é ser probo? Probo é de honestidade, improbo é de desonestidade. São terminologias do direito. Ainda fala fundamentado no artigo 37, caput da Constituição Federal. Para você estudar o artigo 37, você não pode só no parágrafo 4º estudar, você precisa estudar o artigo todo, para conhecer a estrutura do artigo, porque ele na verdade, ele se remete a todas as questões envolvendo atividade no serviço público. Gente, ser servidor público não é uma tarefa fácil. Você fica, na verdade, nós, servidores públicos, somos visados, razão pela qual precisamos de todo o cuidado nas nossas ações, interna e externa. Eu não posso praticar atos externos ao meu órgão ao qual eu trabalho, que aí entra a questão da esfera penal. O funcionário público, não é por ser funcionário público que eu estou protegido, não tem proteção nenhuma. Na verdade, eu estou sujeito a todas as modalidades punitivas constantes no direito brasileiro, como já falei no começo, na esfera civil, penal, administrativa e agora dentro da improbidade administrativa. Eu vou só falar aqui um pouquinho sobre o princípio da probidade. É um subprincípio dentro da noção mais abrangente da moralidade. Aqui podemos dizer que o dever de punição dos atos de improbidade é também imposição do princípio da legalidade. Fique atento a esses princípios. Você que vai estudar, que já está estudando, fique atento a todos os princípios que comentei aqui no meu canal. É importante você ficar atento a isso. Então, agora aqui, em termos de improbidade, é o princípio da moralidade, acabamos de falar para você. Pessoal, é isso. Eu vou parar por aqui, mas eu vou te falar o seguinte: na próxima aula eu vou voltar a falar com você, a defesa constitucional da moralidade administrativa. Nós temos algumas
alguns instrumentos legais dentro da moralidade administrativa que chama-se ação popular, ação de improbidade, né, pública, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre ação de improbidade e ação popular, né? E é importante, acho que para concurso, tem um tópico muito interessante aqui na lei de improbidade, acho que vale, é o artigo 2º. O sujeito ativo, quem é o sujeito ativo? Sujeito ativo no ato de improbidade administrativa, e quem é o sujeito passivo também, né? Eu vou falar depois sobre o sujeito passivo e o sujeito ativo. Quem são? Quem pode figurar nesses polos, né? Isso aqui é interessante, isso aqui. Agora, isso aqui é questão de concurso. Fica atento a isso. Quem pode figurar no sujeito passivo está aqui no artigo 1º da 8429, e o passivo, o artigo 2º da 8429. Né? Então, isso eu falo depois da próxima aula, eu falo com você, faço um breve comentário, porque tudo aqui estou fazendo um breve comentário com você, né? Com você que está estudando, fazendo só uma breve releitura da doutrina, né? Que a doutrina fala, a lei, né? O que mais? Então, eu peço que você, como tarefa, leia aí a base constitucional, né, da improbidade, que é o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Leia pelo menos 2 vezes aí, mas tem que ler. O administrativo, ele é muito teórico, né? Exatamente por ser teórico, se torna uma matéria difícil, matéria complicada para você estudar, porque eu estou sempre olhando aqui as questões de concurso, percebo que elas são enunciados longos, né? E que às vezes confunde o candidato, né? Os concursos hoje, as pegadinhas são constantes, da razão pela qual você tem que estudar. Então, essa questão do polo ativo e passivo, dê uma lida, mas depois eu volto a falar com você sobre essas 2 situações. Beleza? É isso aí, turma. Parou por hoje. Volto em breve para conversar com você. Tá? Vou depois aqui ainda separar alguns temas do administrativo que eu não falei nos meus vídeos, né? Eu estou vendo aqui no último tópico do edital do concurso, a lei de ação civil pública. Interessantíssima você ler sobre a ação civil pública. 7347 de 85, e a ação popular, que eu acabei de mencionar agora, que é a lei 4.717. São 2 leis que você tem que ler pelo menos 2, 3 vezes e entendê-la. A lei tem que entender o que o legislador ele traz, qual é a ideia do legislador. Tá? Beleza? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.